Gente, Minas Gerais tem pelo menos 8 casos suspeitos de coronavírus sendo investigados. O último foi divulgado ontem à noite pelo prefeito de Lavras, que usou as redes sociais para poder falar da doença na cidade. Olha, na verdade, o último é da cidade de Varginha. Vamos ver isso aí, balança. Na noite dessa quarta-feira, o prefeito da cidade de Lavras, no sul de Minas, publicou um vídeo na rede social. José Xerém falou da suspeita de um caso de coronavírus no município. Hoje tem uma suspeita de uma pessoa com coronavírus em Lavras. Isso é verdade, né? Ela teve em 2 localidades na Ásia, em Hong Kong e na Tailândia. Apresentou alguns poucos sintomas gripais e ela mesma, uma pessoa esclarecida, ela acabou procurando o sistema de saúde de pronto-socorro. O prefeito também disse que a paciente passou por exames e aguarda em casa, isolada, os resultados. Não há nenhum motivo para pânico ou estresse excessivo. É um vírus, é uma suspeita, pessoa medicada, isolada, a cidade pode permanecer tranquila e qualquer coisa nós comunicaremos oficialmente. Além dessa mulher que apresentou os sintomas do coronavírus no sul de Minas, outros 7 casos da doença estão sendo investigados no estado. Um em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, outro em Montes Claros, no norte do estado, e 3 em Varginha, também no sul de Minas. Essas pessoas chegaram recentemente da Itália, além de 2 mulheres em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde só confirma esses 2 casos da capital. São 2 mulheres, uma tem 25 e a outra 57 anos. Elas apresentaram sintomas do coronavírus. A paciente mais velha esteve nos Emirados Árabes, Tailândia, Vietnã e Camboja, países que já tiveram casos confirmados da doença. Assim que chegou ao Brasil, ela procurou atendimento médico em um hospital privado de Belo Horizonte. A outra paciente de 25 anos fez uma viagem parecida recentemente. Também esteve no Vietnã, na Tailândia e nos Emirados Árabes. Mas além desses países, passou por Singapura e fez uma conexão em Madrid, na Espanha. O estado de saúde é estável, mas ela também está em isolamento e aguarda resultado dos exames. Eu acho que o Brasil está sim preparado, mas não adianta a gente achar que o governo vai conseguir fazer tudo, né? Nós, como população, precisamos ter os nossos cuidados, ajudar nesse controle. A gente não deve espirrar na mão, a gente deve espirrar aqui no cotovelo, porque o vírus ele fica na nossa mão e se eu te cumprimentar, o vírus vai para a sua mão, você passa a mão no rosto e aí esse vírus pode então infectar outra pessoa. Lavar as mãos com frequência com água e sabão. Se não tiver água e sabão, passar álcool gel na mão. Então, são cuidados no ambiente em que a gente vive, manter a janela aberta, evitar contato com pessoas que têm quadros respiratórios. Mesmo com todas as suspeitas, a médica explica que a chegada da doença ao Brasil não é motivo de pânico. Todo mundo acha assim, que pegou coronavírus e vai morrer. O coronavírus, como vários tipos de vírus, incluindo o vírus da gripe, os vírus dos resfriados, ele causa um espectro grande de infecções. Então, eu posso ter desde casos assintomáticos, a pessoa teve contato com o vírus, mas não desenvolveu sintoma, até pessoas que vão ter a maioria dos casos de coronavírus, que vão se encaixar naqueles quadros de gravidade mais leve, ou seja, são casos com poucos sintomas, e esses sintomas são febre, coriza, o nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, tosse, o que não quer dizer que as pessoas vão ter todos esses sintomas. Então, não é motivo de alarde, sair todo mundo correndo, achar que vai faltar comida, que vai faltar máscara. Nós não estamos num momento assim e eu acredito que nós não vamos chegar nisso. O país está preparado, sim. Realmente é muito exagero, né? Muita fake news nas redes sociais, nos WhatsApp, nos Facebook, falando daqui a pouco o povo está achando que vai ganhar a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada disso, não. A gente continua falando do coronavírus. Nossa repórter Camila Dourado está na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, e vai falar com a gente ao vivo, direto do Hospital Samuel Libânio, para onde foram levadas 3 pessoas de Varginha, que são da mesma família e teriam apresentado os sintomas da doença. A Camila está aqui ao vivo. Boa tarde para você, Camila. Você tem informações sobre essas pessoas da mesma família que foram levadas de Varginha para o hospital aí que é referência em Pouso Alegre? Boa tarde. Boa tarde, Bey, a todos que acompanham o Balanço Geral. Esses pacientes que são da mesma família estão internados em uma ala isolada aqui do hospital.
Eles chegaram recentemente da Itália e procuraram ontem à tarde o SAMU e foram trazidos imediatamente aqui para o hospital. Para saber mais detalhes sobre o estado de saúde desses pacientes, eu converso com o doutor Alexandre, que além de médico é também técnico aqui do hospital. Doutor Alexandre, muito boa tarde. Explica pra gente por que esse hospital aqui é referência no sul de Minas em relação a essas doenças infecciosas. Boa tarde. Nós somos um dos 6 hospitais no estado elencados para recepcionar os pacientes possivelmente contaminados com o coronavírus. Nós somos elencados pela Secretaria de Saúde, pois detemos um local para isolar esses pacientes e oferecer o suporte necessário caso as manifestações desta síndrome gripal sejam exacerbadas, caso haja um comprometimento respiratório e a necessidade de um suporte de cuidados mais intensivos. Como eles estão em uma ala separada, eles já foram submetidos a algum exame? Qual que é o estado de saúde no momento desses pacientes? Nós tomamos 2 medidas. Primeiro, uma medida de restrição epidemiológica. Nós isolamos eles para que, se apresentarem o coronavírus, eles sejam contingenciados. Num segundo momento, nós estamos tratando eles clinicamente, a condição clínica é de estabilidade. E, fundamentalmente, obtivemos amostras de orofaringe que foram encaminhadas para a FUNED em Belo Horizonte e depois para a Fundação Fiocruz. Esse material vai ser submetido a uma análise, a um painel viral, para identificarmos se há ou não a presença de algum vírus e, se houver, que tipo de vírus será. Mas os 3 apresentaram os mesmos sintomas? Não. Alguns apresentam sintomas mais brandos e outros não apresentam sintomas. Mas, como são uma família e tiveram contato muito próximos um dos outros, o protocolo sugere que nós tenhamos que contingenciá-los. Lembrando que ainda é um caso suspeito. Volto com você, Tibeia. Camila, obrigado aí ao doutor também. Tem mais coisa aqui, né? Camila, fala uma coisa para mim. Como é que está a situação nas outras áreas de cobertura? Porque a gente disse agora há pouco que são pelo menos 8 ou 9 casos no estado de Minas. Isso mesmo, Tibé. Em Varginha são 4 casos suspeitos. Esses 3 que já estão aqui em Pouso Alegre, que são da mesma família, e mais uma mulher que procurou um hospital particular ontem na cidade. Em Lavras também tem um caso suspeito de uma mulher que chegou recentemente da Tailândia. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, também tem um caso suspeito. E em Montes Claros, a Secretaria de Saúde divulgou uma nota hoje de manhã, informando que estão sendo investigados mais outros 2 casos de 2 pessoas que já estão internadas lá no Hospital Universitário da cidade. Agora, justamente como são casos ainda que são suspeitos, mas a população está toda em alerta, todo mundo fica com medo, inclusive eu aqui já estou com medo. Por isso que eu vou tirar a dúvida com o doutor Alexandre de como se prevenir. Muita gente também está perguntando, doutor, se tem alguma vacina que possa prevenir esse coronavírus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ser muito claro com a população para que não se alarmem. O coronavírus eles não sai contaminando as pessoas. É necessário que existam alguns critérios. Critérios precisam ser preenchidos para que eles sejam elencados como pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus. Não se preocupe, nós estamos protegidos aqui. Aqueles pacientes que elencam-se como candidatos a possível contaminação necessitam ter contato com pessoas que estão contaminadas ou que estiveram em locais de contaminação. Até alguns dias, esse local era na China, principalmente, onde se concentram 95% dos casos de manifestação global. Então, nós precisamos ter contato com uma pessoa que está contaminada e apresentarmos os sinais que são relativos à síndrome gripal. É claro que medidas preventivas devem ser tomadas. A higienização da mão, a lavagem das mãos com água e sabão, a utilização de álcool gel quando a água e sabão não é disponível, evitar que você faça aglomerados de pessoas. Então, se tem um aglomerado de pessoas e algum está tossindo ou está com coriza, você deve se afastar
para evitar que uma possível contaminação se alastre. As pessoas me perguntam também se é necessário o uso da máscara facial. A máscara facial, ela não é indicada neste momento. Estas medidas de prevenção, de isolamento, de lavagem das mãos, de evitar tocar a boca, nariz e você fazer um aglomerado de pessoas são muito mais eficazes do que o uso da máscara facial. Em relação à possibilidade de vacina, nós não temos até o momento vacinas que previnam a ocorrência do coronavírus. Na verdade, nós não temos nenhuma medicação que seja efetiva contra o coronavírus. As medidas são mais de suporte relacionadas aos sintomas da síndrome gripal. Só mais uma dúvida, doutor. Esses pacientes estão isolados, mas os mesmos médicos que atendem outros pacientes aqui com outras doenças, outros sintomas, também atendem esses pacientes. Como é que é feito esse cuidado para não contagiar outras pessoas? Ótima pergunta. Nós atendemos um protocolo global. As medidas que nós adotamos aqui são adotadas em Belo Horizonte, em São Paulo, na Itália e em Wuhan, onde foi o epicentro da doença. Nós, neste momento, como temos um contingenciamento pequeno de pacientes, são 3 que estão isolados, nós destinamos a equipe multiprofissional e a equipe médica para cuidar só desses pacientes. Mas medidas protetoras de equipamento, de proteção, de paramentação são utilizadas. Então, cada vez que nós vamos abordar os pacientes para medicá-los ou para tomar medidas de sinais vitais, existe todo um protocolo de paramentação de máscara, de óculos, de gorro, de aventais, que previnem a nossa contaminação, que estamos cuidando deles, dessa possível infecção viral. A partir do momento que nós deixamos aquele local, todo esse material é descartado e destinado para locais para que eles sejam esterilizados, e aí nós continuamos atendendo. Mas eu reforço que no cuidado desses possíveis candidatos à suspeita de coronavírus, as pessoas que estão cuidando, a equipe multiprofissional, destina-se só ao cuidado dessas pessoas. Doutor, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas. Por enquanto, pessoal, é só uma suspeita. Mas, Tibé, você teve aí curtindo o carnaval, você teve aí no aglomerado de pessoas, você lembrou de levar o álcool em gel? Obrigado, viu, pelas informações, Camila. Não lembrei, ainda comprei cerveja de uma chinesa, ela espirrou na minha cara ainda lá em Belo Horizonte. Nossa, pai, Camila, graças a Deus não peguei nada, porque quem bebe pinga não pega coronavírus. Não é bem assim não, né, gente? Olha, são casos suspeitos e são 8 a 9, né, Miaki? Parece que são 9 casos em Minas Gerais. Sobre o 4º caso suspeito na cidade de Varginha, a Prefeitura de Varginha informou que uma mulher está internada no hospital particular da cidade e, em nota, o hospital informou que a paciente deu entrada ontem à noite e que está estável. Informou ainda que o caso foi notificado pela Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais e que seguiu os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Enfim, por enquanto são só casos suspeitos, né? O único caso de coronavírus do país é lá em São Paulo, de um brasileiro que esteve na Itália. Por enquanto, todo mundo é suspeito.